Filha, nós estamos hoje encerrando exatamente essa série de mensagens. Nós temos aprendido muito aqui da parte do Senhor sobre prisões invisíveis que acabam nos colocando em calabouços da nossa vida, e isso tem acontecido em diversas áreas da nossa história. E nós temos aprendido a cada semana. Essa série de mensagens é baseada no livro do nosso arcebispo Miguel Uchoa, A Arte de Sabotar a Própria Fé. E nós temos aprendido lições muito fortes de um labirinto de autossabotagem que muitas vezes nós mesmos construímos para um ambiente que Deus realmente está preparando para nós. E hoje nós queremos falar sobre essas prisões invisíveis, que é da autossabotagem ao caminho do propósito. Hoje eu quero compartilhar com você sobre a importância de nós termos propósito na nossa vida, porque uma das prisões invisíveis mais perigosas da vida é viver sem propósito. Escute isso aqui: a vida de uma pessoa não é mensurada pela quantidade de anos que ela viveu. A sua longevidade não determina o impacto da sua história, mas o propósito da sua vida e para o que ela viveu. Isso fará toda a diferença. Ontem eu compartilhava com um casal e a pergunta que eu fiz foi: imagine que hoje é o seu funeral. O que as pessoas irão falar sobre você? Quais são as primeiras coisas que as pessoas vão lembrar quando souberem que você morreu? Ah, fulano morreu. Fulano que fulano? Fulano. Ah, fulano disso, fulano daquilo. Qual é o primeiro adjetivo que as pessoas vão lembrar de você? Fulano que era um servo, fulano que era amável, fulano que era dedicado, fulano que era generoso, ou fulano que era... Pense se a sua vida ela tem propósito. Que existem pessoas que sobrevivem, mas elas não sabem para onde elas estão indo. É como entrar em um avião onde você não sabe o destino, não sabe se tem combustível suficiente ou se aquela aeronave realmente vai chegar no destino desejável. Algumas pessoas perderam o sentido de viver. Algumas pessoas elas não têm mais o porquê desfrutar. Elas apenas vivem em uma automática, em uma engrenagem. Acorda, trabalha, come, faz suas necessidades e está cansado e dorme de novo, e no outro dia vai trabalhar e come, faz suas necessidades e dorme de novo. Algumas pessoas estão vivendo dessa forma, vazias em uma rotina que não tem sentido, não tem uma direção espiritual, não tem um propósito, não tem mais por que viver. Em João Pessoa, o dono de uma funerária compartilhou em uma reunião muito privada de que semana passada apenas uma família contratou 4 caixões, porque os filhos estavam combinando o seu suicídio e já queriam deixar tudo pronto. Como pessoas com uma situação financeira tão abastada, que vivem em lugares que são riquíssimos, mas não têm propósito mais para viver. Talvez essa seja uma das maiores crises da nossa geração. Muito ocupado, mas com pouco propósito. Uma agenda busy, mas sem sentido nenhum. Vivemos correndo atrás de resultados, estabilidade, reconhecimento, realização pessoal, seguidores nas redes sociais, likes, viralizar. Mas mesmo assim, muita gente continua sentindo um vazio profundo, que é típico do ser humano, que foi criado não só para existir, mas para desfrutar de um propósito. E hoje eu quero compartilhar com você, ressignificando a vida para o propósito. Quero compartilhar com você pelo menos 3 lições, baseado no texto que a ministra Kaline leu para nós, quando o apóstolo Paulo dá uma direção muito específica à igreja de Filipenses. E sim, eu creio que a gente pode ressignificar, porque tem pessoas que estão aprisionadas ao passado, à culpa, à distração, ao comodismo, à falta de direção espiritual, mas Deus não te chamou para sobreviver, Deus está te chamando para caminhar com propósito. E é sobre como caminhar nesse propósito que eu quero compartilhar algo muito especial com você. Mas antes, vamos orar. Pai, essa é a Tua palavra, e aqui eu me coloco como instrumento em Tuas mãos. Com humildade no coração eu te peço que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na Tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor, vem com unção agora na ministração dessa palavra, e traz transformação de vida, em nome de Jesus,
Amém, amém, amém. Eu redescubro o meu propósito quando eu preciso, em primeiro lugar, entender que eu ainda não cheguei onde Deus deseja. Deus tem muito mais para você. Talvez você esteja feliz, galgou, conquistou, realizou, colheu, aleluia, glória a Deus. Mas eu preciso te dizer, você ainda não chegou onde Deus, Ele deseja. O reino de Deus não é estático, é uma caminhada constante, é amadurecimento. A vida cristã não é sobre algo que é uma perfeição instantânea, é sobre um progresso espiritual, concatenado, passo a passo. Muitas pessoas se acomodam espiritualmente e dizem: eu já recebi a Jesus, eu já tenho a salvação, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu já tenho um relacionamento com Deus, e aí por causa disso param de crescer, param de buscar, param de avançar. Mas escute isso aqui, o nosso propósito exige um movimento constante e nós não podemos parar. Paulo diz assim, não que eu já... Quem está dizendo isso é Paulo, gente. Paulo, do verbo o apóstolo. Paulo, o cara que escreveu 13 livros da Bíblia. Paulo, o apóstolo, foi ele quem disse: não que eu já tenha obtido. Se ele não obteu, porque tu acha que tu já obteu? Paulo disse: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo não estava aperfeiçoado e tu acha que tu está. Nós precisamos entender, nós ainda não chegamos onde Deus quer. Deus tem muito mais para a sua vida. Quem recebe, diga amém. Sim, Deus tem mais. Sim, Deus tem planos que ainda não foram concretizados. Ele tem coisas incríveis que Ele está preparando. A minha pergunta não é sobre o que Deus está preparando, é se você está preparado para o que Deus preparou para você. Porque muitas vezes o céu já desenhou tudo, mas você não está preparado, você não está posicionado. Paulo era um homem maduro espiritualmente, mas ele reconhecia: eu não cheguei. Escute, você ainda não chegou. Humildade, porque uma das maiores prisões invisíveis é achar que você já está pronto. Meu extrato bancário mostra que eu estou pronto. O meu carro zero mostra que eu estou pronto. A minha casa mostra que eu estou pronto. Não está nada. Não está. Paulo não estava, eu não estou, tu não está. Isso é fato. Parabéns o que você já galgou, parabéns onde você já chegou, mas escute, Deus tem mais. Eu me lembro de 2023, quando Deus me deu a graça de, enquanto eu estava entrando em um tapete vermelho, usando uma beca de formatura com a bandeira norte-americana balançando, recebendo um diploma de doutorado, e eu fiquei muito honrado com tudo aquilo. E eu me lembro quando minha esposa olhando para mim disse: tá bom, agora tu vai se aquietar, né? Não vai inventar mais nada não, né? Tá bom, você já fez 3 graduações, 3 pós-mestrado, doutorado, tá bom, né? Eu disse: amor, até eu voltar de viagem. Desde 2023 para cá, eu já entrei em outra graduação, outra pós-graduação, outro mestrado e estou fazendo um pós-doutorado. Porque o fato é que eu entendo que por mais que eu fiz ou cheguei, ainda é pouco, porque eu sempre creio que Deus tem mais. Nesse exato momento eu estou quebrando cabeça com uma simples dissertação de um mestrado em neurociências. Eu estou tentando entender a cabeça da minha esposa, então eu decidi fazer um mestrado em neurociências. E hoje eu decidi, eu desisto, eu não entendo. Antes dela subir, eu disse: amor, a gente está no último domingo do mês, que bênção, domingo em que a gente recebe os novos filhos. Ela entra, primeiro domingo do mês. Eu falei lá embaixo o último, ela entra no primeiro. Aí ela vai e diz: eu disse primeiro, foi, mas não é primeiro não, a gente está no último, né? A gente está no último, e ainda fica repetindo. Ela desceu e disse: por que eu fiquei repetindo? Eu disse: mestrado nenhum, explica. Aí antes dela subir, eu disse: amor, você vai fazer a gratidão pelos convidados especiais e vai chamar o recap do Arraial. Eu já sei, está escrito aqui. Disse: amor, se concentra. Gratidão, convidados especiais e o recap do Arraial. Pode deixar. Eu não sei o que aconteceu de quando ela se levantou da cadeira e chegou até a escada, porque é uma longa trajetória de 2 passos. Ela subiu e esqueceu completamente. E ela: você tem motivos de gratidão? Venha na frente. Quando ela pegou, tinha lá recap. Ela: a gratidão, vamos agora já está na gratidão e tal.
E eu lá fora, gente, vamos combinar quando terminar a gratidão, solta o vídeo do recap, porque ela não chamou, e tal, e tal, e tal. Aí quando ela terminou, ela, vamos aplaudir o Senhor. E agora o recap, quem pensa que eu esqueci, eu não esqueci, o recap chamou. Vou ter que fazer um pós-doutorado. O fato é que nós só precisamos entender que por mais que você ache, ainda não é. Deus tem mais. Eu ainda não havia desfrutado de algumas coisas que só esse ano eu estou desfrutando no Senhor. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que o propósito exige uma transformação contínua. E Paulo ele entendia isso. É por isso que ele coloca muito claro que ainda existem áreas para crescer, níveis de maturidade para alcançar, profundidade espiritual para desenvolver. Porque quem perde a disposição de crescer também perde a sensibilidade no propósito. Será que eu ainda tenho fome de crescer espiritualmente? Será que eu quero mais de Deus? Ou apenas estou acostumado com a minha fé confortável? Nós precisamos estar prontos a desfrutar de algo que Deus ainda está preparando para nós. A gente só tem que se preparar para o que Ele tem para cada um de nós. Amém? Em segundo lugar, eu descubro o meu propósito quando eu preciso parar de viver aprisionado ao passado. Tem gente que deveria se chamar museu, outros é mausoléu. Que tem gente que vive do que já passou. Tem gente que vive reclamando do que aconteceu no dia 3 de abril de 1997 e parece uma tortura vietnamita no Kengo, assim, uma goteira, falando do que passou. Em nome de Jesus, a gente está em 2026. Até quando você vai ficar aprisionado ao passado? Passado é uma roupa que não se usa mais. Ninguém dirige o automóvel do carro olhando pelo retrovisor. Retrovisor, rápida checagem, passou, bola para frente, para-brisa. A gente precisa parar de viver do passado, parar de viver lembrando o que aconteceu, parar de ficar puxando no HD da história, da mágoa, da culpa, da dor, da desgraça que aconteceu. Eu sinto muito, me perdoe, doeu, I'm sorry. Eu sinto demais por tudo isso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Passou, é passado, deixa para trás, ressignifica, recomeça. Em nome de Jesus. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, não sei nem porque eu estou falando. Mas pode ser que vocês conheçam alguém lá fora. Porque o passado pode se tornar uma prisão invisível. É impressionante. Há pessoas que vivem presas ao que perderam, ao que sofreram, ao que poderia ter sido, ao que um dia iria viver. Meu propósito exige um movimento, e o movimento é para frente. Para frente. Vamos para Paulo. Texto, Filipenses 3,13. E esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Se ficou para trás, não faz mais parte da sua história, já era. Aprende com a pedagogia do ontem, vive o hoje e desfruta o amanhã. Ah, mas porque eu fui abandonado pela minha mãe, e eu fui mesmo. Ah, porque meu pai me bateu, e muito. Ah, porque eu fui abusado sexualmente na infância, e eu fui. Ah, porque eu fui responder 3 processos no juizado de menores. Eu fui. Sou mesmo. Do verbo trombadinha. Fui. Mas eu não vou ficar aprisionado ao que aconteceu. Ah, eu sou órfão, eu sou carente, eu sou uma desgraça, está repreendido em nome de Jesus. Eu era, o diabo tentou me fazer ser, mas eu não sou mais, isso aí é passado. Isso não faz mais parte da minha vida. Então você precisa entender que o que foi do verbo, já era, passado, esquecendo. Está falando de quê? Nem lembro. É isso que no grego Paulo está dizendo. What? Quê? Não sei o que você está falando. É sobre isso. Linda disse, você pensa que eu esqueci? Eu digo, penso. Eu penso que você esqueceu. Você esquece tanta coisa, esquece isso também? Mas tem que esquecer. Você pensa que eu tenho amnésia? Não, amnésia não, mas eu penso que você deixou para trás as coisas que para trás ficam. Amém, irmã?
Gente, isso é muito importante, viu? Existem pessoas aprisionadas. Culpa, fracasso, trauma, erro, dor, arrependimento, sucessos antigos. Porque eu antes... E tem um marco na vida dessas pessoas. Covid. Porque antes do Covid, minha vida era outra. O Covid lascou todo mundo. Gente, eu sinto muito, o Covid realmente acabou levando muitas pessoas, a gente sente demais. Mas tem pessoas que não foram levadas não, mas estão aqui como se já tivessem ido. É impressionante. Estou aqui com o meu coach de CrossFit, o Vitor, que inclusive hoje de manhã estava correndo também. Uau, junto com Paulinha. Você correu também, Paulinha? Eu não lhe vi não, só vi ele. Gato lindo, top das galáxias. Inclusive correndo sem camisa, né? Eu vi, viu? Lindo, calor, lógico, calor. É uma coisa muito interessante que no boxe de CrossFit, ele é o nosso professor, ele já viu isso diversas vezes, né? Pessoas que quando ele vai fazer um exercício, eu não posso não, porque depois do Covid, gente, o Covid foi quando, hein, gente? Foi ano passado, foi? Eu não sei se vocês lembram, mas já faz 6 anos. Isso, gente, eu vou repetir, 6 anos já, 6. Tu tá 6 anos carregando um negócio, inventando uma desculpa esfarrapada, tudo bem. Doutora Aline, se eu estiver errado, pode ser que algumas doenças e tal tenha permanecido durante esses 6 anos de história. Mas a maioria é conversa, é safadeza. E fica botando a culpa no Covid. Não, porque meu pulmão nunca mais foi o mesmo depois do Covid. Danou-se. Gente, a gente precisa parar de ficar inventando essas historinhas que ficam nos impedindo de avançar. Isso é coisa do passado. Eu sei que tem diagnósticos. E a gente precisa respeitar um diagnóstico clínico. Mas eu creio num Deus que cura. Toda vez cura, Ele gostaria de curar, mas nem sempre a cura acontece, eu também não sei porquê. Mas o fato é que quando eu era criança, eu tive uma doença chamada reumatismo, febre reumática. É uma doença geralmente de idoso. E por causa dessa doença, eu fiquei sem andar por quase 10 meses. Então eu ficava de cadeira de roda. E quando eu voltei a andar, eu andava com muita dificuldade, eu andava assim. Era muito difícil, eu não conseguia dobrar as pernas e etc. E uma coisa que o médico disse para mim era: você nunca vai poder fazer nenhum esporte que precise das pernas. Eu nunca conheço nenhum esporte que seja só de cima, o membro superior. Mas ele disse: você nunca vai poder fazer. É interessante porque 2 anos depois eu fui campeão paraibano de bicicross. E bicicross é muita perna. E desde então, kickbox, artes marciais, surf e etc. E hoje o próprio CrossFit. Claro e evidente, essa semana foi muito inferior, muito. Essa semana eu, Débora, linda. Aline, você treinou essa semana, Aline? Não lhe vi lá não, hein? Gaziou essa semana. Como é que tá as pernas, tá bem? Então treinou. Essa semana foi muito perna, misericórdia. Hoje de manhã eu estava, meu Jesus. Aí eu fiquei, foi por causa do meu reumatismo. Oxi! Está amarrado em nome de Jesus. Reumatismo, eu tinha 8 anos de idade. Eu estou com 48, 40 anos atrás. Está repreendido que eu não guardo mais essa desgraça na minha vida. Isso é coisa do passado. Acordei hoje, eu acordei todo entrevado assim. Linda, amor, tu tá bem? Eu disse: estou não. E tu vai para onde? Correr. Não tem nada melhor para destravar uma perna do que uma corrida. Não é verdade, meu coach? Olha, ele está mais me dando um apoio. Então o fato é, até quando você vai ficar: não, porque eu tive reumatismo, não, por causa do Covid, não, porque meu pai me deixou, não, porque minha mãe é assim, por causa da minha situação financeira, porque eu cresci em Mandacaru, porque eu vim lá do interior de Campina Grande, porque eu sou de Puxina, não. Até quando você vai ficar com essa conversa? Ninguém consegue caminhar com um propósito olhando constantemente para trás. Você vai bater o carro da sua vida. Então olha para frente, bola para frente. Nós vamos quarta-feira aqui, agradecer a Deus pelos 50% e vamos começar a declarar sobre os próximos 50%. Vamos receber uma palavra da parte do Senhor. Pastor Mateus Vega vai vir aqui. A gente vai olhar os números, celebrar e vamos começar a planejar, projetar, bola para frente. Chega 2027, que eu estou doidinho para lhe cheirar. Enquanto você não chega, eu vou curtir os outros 50% de 2026. Glória! Inclusive já terminei de escrever o devocional 2027. É sobre isso. Já estou doidinho que chegue, mas enquanto não chega, eu não vou ficar: porque esse ano a minha dieta podia melhorar. Porque esse ano realmente você precisa. Mas não é porque isso não foi do jeito que você queria que agora não vai ser.
A partir de quarta-feira, a chave será virada e muita coisa pode ser ressignificada nesses outros 50%. Mas enquanto não chega a quarta, ainda estamos no primeiro 50%. Então hoje é o seu dia. O dia de você tomar uma decisão, o dia de você mudar, virar essa chave. Inclusive, parabéns a Ricardo Martiniano, está aqui na transmissão em algum lugar. Ricardo, parabéns. Saiu dos 3 dígitos para os 2 dígitos, celebrou nas redes sociais. Eu disse, parabéns, filho. Ele disse, bispo, 3 dígitos é coisa do meu passado, a partir de agora são 2 dígitos. Eu disse, é bom mesmo, porque tua mulher está voando, e tu te cuida, senão ela fica viúva, e viúva bonita desse jeito, o carro anda. Ele ficou logo com medo. Não, bispo, não, está tudo bem, é bom mesmo. A gente precisa, gente. É por uma questão, o homem tem 1,5 m, já está com mais de 100 quilos, pelo amor de Deus. Mas hoje eu parabenizei. E a gente precisa fazer isso, gente. A gente precisa, sabe, avançar. A gente precisa ir para frente. A gente precisa aprender com os nossos próprios erros. Claro que a gente erra. Mas a questão não é o que você fez. A questão é o que você aprendeu e o que agora você está fazendo com o que você deveria ter aprendido. Terceiro e último lugar. Eu descubro o meu propósito quando eu preciso direcionar a minha vida para aquilo que tem valor eterno. Escute isso aqui. Valor eterno. Existe uma grande diferença entre herança e legado. A herança é aquilo que você deixa por você ter conquistado, e algo palpável, visível, é algo material. O legado vai além da herança. O legado é sobre princípio, sobre ensino, é sobre vida na vida. Ah, meu pai deixou para mim, ou meu pai deixou em mim. O que é que você gostaria que um dia seu filho dissesse? Que seu pai deixou muitos bens, ou que ele deixou em você algo que é eterno? Um legado que é eterno não é aquele que a traça e a ferrugem corrói. E nós precisamos parar de ficar, correndo em busca de si mesmo, em uma vida de uma eterna insatisfação. O propósito, ele reorganiza nossas prioridades. Quando alguém entende o chamado de Deus, muda a forma de viver, muda a maneira de enxergar o tempo, muda os valores, muda as decisões. Então hoje é tempo de você alinhar suas prioridades ao reino de Deus, viver com intenção espiritual, parar de desperdiçar a sua vida com coisas que são passageiras, com coisas que são danosas, que são maléficas, que destroem. Deixa eu te dizer 3 coisas. Primeiro, fofoca. Fofoca destrói. Pare de falar da vida alheia. Pare de falar da vida alheia. Pare. Quer falar da vida de alguém? Fale da sua. Mas não fale as coisinhas que você posta no Instagram, não. Fale outras coisas. Não quer, né? E por que vai falar do outro? Pare de fofocar. Fofoca é do inferno. E tem outra, viu? Quando A fala de B, A está falando mais de A do que de B. Quando você fala de alguém, você está falando mais de você do que dele. Pense nisso, pare de fofocar. Isso é um péssimo hábito. Isso é para gente que não tem propósito. Segundo, cuidado com o que você alimenta seus olhos. O olho é um ensaio de uma peça que será praticada depois que do olho entrou pela janela e chegou ao coração. Cuidado, olhinho, com o que vê. Já dizia o louvor infantil. Cuidado onde você coloca os seus olhos. Porque Mateus 6,22 diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo andará na luz. Nós precisamos ter olhos consagrados. Cuidado quem você segue, cuidado quem você curte. Que conversinha é essa de estar reagindo a stories e estar com conversa sem futuro, fiada de algo que tu viu? Tá bem, hein? Tá bem? Que conversa é essa que tá bem? Quem é você, cara pálida, para estar falando que outra pessoa tá bem? Poxa, tá abundante, hein? Abundante? Você está falando da abundância dela? Fala sério. Cuidado, olhinho, com a abundância que está olhando. Cuidado com seus olhos. Tem gente que com o olho se torna invejoso. Porque ele tem, eu não tenho.
porque ela chegou e não cheguei. E rede social aguça isso, né? Tu viu fulana? Estava lá em Gramado, frio da bexiga, e a gente aqui nesse calosão. A rede social, né? A gente começa logo a se comparar. Para, vai viver tua vida, vai curtir tua história. Para de ficar olhando a vida dos outros, se vê, se alegra, glorifica a Deus e dá glória pelo outro. Deixa o outro viver. Que mania! Cuidado com esse olho. Isso é muito, muito, muito importante. E terceiro, diga-me com quem tu andas, já diria a profeta minha mãe, e eu te direi quem és. Você é o resultado dos 5 relacionamentos que você mais convive. Então, cuidado, porque, não, isso aqui é só não. Aquilo que você não influencia, te influencia. E nós somos o resultado disso. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Propósito não é apenas sobre o que eu faço, é sobre para quem eu estou vivendo. Vamos para o apóstolo Paulo? Ele disse, prossigo para o alvo. Repita comigo, prossigo para o alvo. Ele prossegue para qualquer lugar? Não, ele prossegue para você tem que ter o alvo. Paulo agora vive com direção, ele não está apenas ocupado, ele está focado. Existe diferença entre estar ocupado e viver em propósito. Muita gente vive correndo, mas sem direção eterna. Paulo entendeu que a sua vida precisava apontar para algo maior do que ele mesmo. Os valores do reino substituem egoísmo por serviço, vaidade por eternidade, ambição pessoal por missão. Eu quero concluir essa mensagem fazendo uma citação do Oswald Chambers. Foi ele quem disse: o propósito de Deus não é simplesmente nos fazer felizes. Escute isso aqui. O propósito de Deus não consiste em apenas te fazer uma pessoa feliz, mas nos tornar úteis para a sua glória. Não é sobre esse hedonismo e o prazer que você tanto espera. Não é sobre esse egocentrismo que tudo gira em torno do seu umbigo e da sua felicidade. Mas é sobre a utilidade que nós precisamos entender que vivemos para a glória dele. Uma vida sem propósito eterno, se perde nas distrações temporárias. Mas quem encontra o reino encontra uma direção. Se minhas prioridades atuais continuarem iguais, para onde minha vida está sendo conduzida? Para o mesmo lugar que um dia eu vivi e que ainda estou vivendo. Mas Paulo disse: o passado não pode mais me aprisionar, a acomodação não pode mais me parar, e o propósito de Deus precisa conduzir a minha vida. Essa é a verdadeira liberdade, viver alinhado ao propósito eterno. As prisões invisíveis, culpa, distração, superficialidade, estagnação, falta de direção, são quebradas em nome de Jesus. E no Senhor, nós passamos agora a ter propósito. A pergunta que não quer calar é: para onde eu irei? Se só Tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Se essa palavra faz sentido para você, fique em pé no seu lugar e faça dessa canção a sua oração.